Muito boa noite, reiniciando, já que os amigos do Face deram esse retorno pra gente que o som estava ruim. Aguardamos os amigos reentrarem, se reaproximarem nesse nosso momento tão fundamental para cada um poder extrair o que há de melhor da vida, aproveitar as oportunidades, os princípios ativos, as lições que estão contidas em cada momento, já que a Terra é mesmo o hospital e a escola de Deus. E num hospital e escola de perfeitos, tudo é didático, no ambiente, nas relações, nas condições interiores e exteriores. O som não está bom, vamos testando. A Adriana nos traz esse retorno, eu peço que vocês deem esse retorno pra gente. Como está o som de vocês? Veja se melhorou. Por favor. Aguardo dos amigos esse favor pra gente. Melhorou, Anne? A Sandra apontando que está sem som. O que acontece? Veja lá, Sandra, se melhora esse som. O que acontece aqui? A Adriana apontando que está muito melhor. Vocês estão com som bom? Digam aí para mim. Tem o retorno. A Sandra Mandira falou que estava sem som. Melhorou, Sandra? Vamos lá? Vamos lá. Se o som está baixo, eu não conheço mais recursos. Eu sugiro que, para você, Sandra, e para outros amigos que o som estiver baixo, sugiro que possa ser feito o fone de ouvido, que é o instrumento que favorece o som melhorar, tá bom? Vamos então nos dedicar ao nosso tema de hoje. Ok, muito obrigado pelo retorno, obrigado pelos amigos. Agora vamos ao nosso tema, num tema essencial para o nosso processo de transição individual e para nós nos habilitarmos a uma boa função na transição planetária. Qual é essa questão? É trabalhar bem os recursos que a vida nos dá. O que fazer num mundo, num processo, num momento em que os recursos que nos são disponibilizados, todos eles têm alguma espécie de problema, alguma espécie de sujeira. As impurezas dos recursos que a vida nos propõe nesse momento. Por exemplo, os recursos vindos do poder público muitas vezes têm origem de atos ilícitos. Os recursos das fortunas humanas fora do poder público, das fortunas privadas, também grande parte das vezes são contaminados por situações de exploração. Num mundo onde a maioria das atividades não é ética, sejam elas públicas ou privadas, não é exceção que nós nos defrontemos com recursos ensombrecidos em sua origem, em seu processo, nas relações que os geraram. Às vezes recebemos heranças
de parentes que tiveram atividades complicadas na geração daquele recurso. Às vezes recebemos salários que são oriundos de práticas onde se suspeita que hajam distorções. Riquezas, imóveis, diversas situações, mesmo as nossas profissões. É muito comum que as nossas profissões, em algum momento da história, já se tenham ensombrecido, intoxicado. As nossas religiões, como religiões humanas, qual é a religião hoje em dia, por exemplo, que não teve um líder ligado a ela, que praticou abusos sexuais, distorções financeiras, políticas, não é verdade? Então, na família, no trabalho, na profissão, nas relações, se nós só quisermos ter amigos puros, ficaremos certamente sozinhos. Em nossas vidas particulares, em nossas religiões e em nossas vidas particulares. Quem estiver sem pecado pode atirar a primeira pedra, desafiou Jesus. Então, como lidar com as sombras do mundo, as sombras que complicam, que entorpecem, que envenenam os recursos que nós temos, a começar por nós mesmos, que estamos muito longe de sermos ferramentas puras. Então, o dinheiro que a gente recebe, as riquezas que chegam até nossas mãos, nossas profissões e nós mesmos, tudo com o que nós trabalhamos, se for bem analisado ao longo da história, ao longo da nossa história, se mostrará complicado, se mostrará dificultado por situações dúbias, sombrias, às vezes francamente criminosas. Se recebemos uma herança de um tio que amealhou esses recursos em atividades de exploração, em atividades até criminosas, o que nós podemos fazer? Se o nosso trabalho, descobrimos que no nosso trabalho parte do lucro da empresa veio de atividades ilícitas, se descobrimos que somos do poder público e que parte dos recursos que vem para nós veio de impostos injustos que fazem os pobres pagarem mais relativamente, percentualmente, porque 30% de quem usa as suas riquezas para fome, para matar a fome, é 30% a menos de comida. Então, o pobre paga um imposto à custa da própria saúde. E quando nós, funcionários públicos, recebemos o nosso salário provindo desse sistema injusto de impostos, nos defrontamos com essa situação. Ou seja, todos nós nos defrontamos com a situação de lidarmos com instituições, com salários, com riquezas, e com o nosso próprio passado marcados pela sombra. Como lidar com esses recursos marcados pela sombra? Vejam só se não está bem situada a questão.
E se nós precisaremos promover a regeneração planetária, a regeneração das instituições, como o executivo, o legislativo, o judiciário, as artes, as religiões, os meios de comunicação, a família, todas as instituições que precisam ser reformadas precisam de recursos para essa reforma. Como fazer do limão uma limonada? Como fazer de recursos impuros instituições e práticas melhoradas? Como fazer com que, a partir de um passado de erros, possamos fazer um futuro de acertos? Esse é o grande desafio da regeneração e precisamos entender como fazer isso. Jesus tem uma parábola muito difícil que nós entendemos, na nossa interpretação, ajudar demais a nos situar diante desse enigma de como fazer luz a partir das sombras, como fazer uma limonada a partir do limão, que é o desafio essencial da transição planetária, da mudança de uma terra de dor para uma terra de esperança e de boa vontade, de mudança de seres humanos, de nossa história marcada por erros, para um futuro onde preponderarão os acertos. O que fazer? A parábola diz assim: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Dá contas de tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois, que meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei que hei de fazer, teve ele a ideia. Eu sei que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação e, acertando-te já, escreve 50. Então ele tinha lá um papel que atestava a sua dívida para com o seu senhor, e o mordomo, nos últimos dias da sua mordomia, pediu a presença dos credores do seu patrão e reduziu pela metade a dívida de todos eles. E aí vem a nossa lição. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Há aqui inúmeros códigos, inúmeros aprendizados que não cabem numa reflexão como a nossa. Precisamos de mais tempo para isso. Mas continua Jesus: e eu vos digo, e ali ele nos dá a chave para esse nosso enigma de como trabalhar a luz saindo das sombras, a partir das sombras. Granjeais amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Eu vou repetir para que nós possamos
refletir a respeito disso. Trazendo as palavras menos usuais para as mais comuns. Fazei amigos com as riquezas das sombras, com as riquezas da injustiça, para que quando estas riquezas vos faltarem, as pessoas vos recebam nos tabernáculos, nos ambientes da eternidade. Vejam só quantos códigos tem aqui. Vamos nos deter nessa última frase. Se recebemos dinheiro, salário, heranças, se recebemos conhecimentos que nós mesmos, habilidades, talentos que nós forjamos em atividades sombrias, porque a verdade é que tudo desenvolve capacidades, inclusive a vingança, a sombra, o crime. Tudo isso desenvolve habilidades. O que fazer com nessa situação? Por exemplo, Paulo de Tarso. Por exemplo, Maria Madalena. Ambos haviam vivido vidas de sombras até se encontrar com Jesus. E nessa vida de sombras, ambos, Madalena e Paulo, haviam se destacado nas suas atividades. Nas suas atividades equivocadas, sombrias. Maria Madalena usando a beleza para angariar poder. Paulo de Tarso também usando a sua inteligência a serviço de projetos de poder. Maria Madalena usou a sua beleza, as suas capacidades, a sua sedução para juntar riquezas materiais e influências sobre pessoas de grande poder da sociedade, e Paulo de Tarso usou a sua inteligência, a sua eloquência, os seus talentos para perseguir e matar cristãos, torturando, confiscando, violentando inúmeras famílias. Nessas atividades, é claro que as habilidades se avolumaram, porque tudo nos ensina na vida, tudo se melhora com o uso. No interior se fala que a enxada se afia no capinar, que é a prática que vai nos habilitando, nos dando capacidades. O que eles fizeram com os recursos que eles tinham angariado das injustiças, das sombras, das atividades equivocadas? Tenham a certeza, meus amigos, que praticamente tudo da capacidade de Paulo de Tarso de atender as pessoas, de acolher as pessoas, de enfrentar os desafios dos adversários do cristianismo, de argumentar com vigor e com base para espalhar a boa nova nas sinagogas, junto aos judeus, junto a todo tipo de gente, veio da sua fase sombria, da sua frase como discípulo de Gamaliel, da sua fase como interventor, como coordenador da primeira perseguição aos cristãos da história. Tenham certeza de que a energia mental que Maria Madalena precisou para também, como discípula, servir, disseminar
angariar a atenção das pessoas para as atender e as ensinar, veio do seu passado de sedução, do seu passado de descobrir como conquistar a atenção das pessoas. O que fizeram eles após encontrar Jesus? Usaram os talentos, que em si são neutros, todas as ferramentas são neutras. Uma faca, por exemplo, é de extrema utilidade numa cozinha, mas também é de extrema utilidade na mão de um assassino. Não é verdade? A mesma internet que serve para nós refletirmos sobre as coisas de Deus, serve para outros pesquisarem, fazerem contatos para crimes, para pedofilia, para abusos terríveis. A internet é neutra, a faca é neutra e os nossos talentos são neutros. Quando nós descobrimos que estávamos usando mal os nossos talentos, nós temos capacidade não de negar o passado, não de abominar tudo que nós sabemos, não de começar do zero, mas de usar as capacidades desenvolvidas para a sombra, voltando-as agora para a luz. Uma das conclusões fantásticas que se pode tirar dessa análise é que 1000 vezes melhor alguém que se coloca no mundo, alguém que busca o crescimento de maneira ilícita, do que aquele que se fecha por medo de errar. O que, aliás, nós podemos concluir a partir da parábola dos talentos, onde o servo que enterrou seus talentos é chamado de mau e inútil. E aqui, o servo que utilizou, que tinha um passado de injustiças, de injustiça no sentido de estar longe da justiça, do bem e da luz, foi louvado por usar bem os recursos vindos da iniquidade, vindo das sombras. Vejam, meus amigos, Jesus nos convocando à regeneração e dizendo para todos nós, estimulando a todos nós, louvando em todos nós aquele processo onde nós peguemos os recursos da injustiça e sirvamos, façamos amigos, iluminemos a vida das pessoas a partir dos recursos das sombras. Uma pessoa que responsavelmente desenvolveu talentos artísticos para produzir obras de sensualidade excessiva, de sensorialismo, de humilhação de outras pessoas, de opressão de outras pessoas, pode pegar essa mesma sensibilidade artística e utilizá-la e colocá-la a serviço do bem, da solidariedade, da luz. E assim, com a capacidade intelectual, por exemplo, a grande maioria dos dirigentes do nazismo, por exemplo, desenvolveram tecnologias que foram muitíssimo utilizadas depois. Por exemplo, a tecnologia dos mísseis nazistas, as V1 e as V2, foram a base da corrida espacial, tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos. O ministro da propaganda nazista, que fez um trabalho fantástico de manipulação de mentes na Alemanha e nos países sob influência da Alemanha, o ministro da propaganda de Hitler fez um trabalho fantástico no sentido de direcionar, de estimular, de dominar mentes.
E essa mesma propaganda depois tornou-se um dos pilares da sociedade moderna do pós-guerra. E nos ensina demais a todos. A mesma ferramenta pode ser usada para estimular posturas ambientalmente responsáveis, eticamente consistentes. Não é verdade? Pensem nisso, meus amigos. Em âmbito muito menor do que esses dos grandes âmbitos da sociedade, cada um de nós vai obrigatoriamente trabalhar com recursos sombrios e vai pegar habilidades internas. Todas as nossas habilidades internas foram mal utilizadas anteriormente. Os espíritos falam que essa atual é a nossa melhor encarnação. Todos nós no passado fomos equivocados. Todos nós no presente ainda cometemos equívocos. Todos nós no futuro estamos destinados a cometer cada vez menos equívocos. Então, nesse processo, necessariamente todos nós teremos que contar com habilidades desenvolvidas para as sombras e passar a desenvolvê-las para a luz. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça, disse Jesus. Bom servo, falou ele para aqueles que negociaram com seus talentos, que negaram o ócio e que movimentaram seus talentos multiplicando. Pensem nisso, meus amigos. Não se detenham na culpa, na amargura, na vergonha por termos errado. Culpa, amargura e vergonha são 3 sentimentos que paralisam o ser, que boicotam o nosso processo de evolução. Parafraseando outra parábola de Jesus, nós podemos dizer que quando lembrarmos de alguma sombra em nossas vidas, em nossas relações, reconciliemo-nos já com a luz. Não é lícito, não é lógico, não é oportuno, não é bom que fiquemos paralisados na culpa, na tristeza, na vergonha. Muito pelo contrário. Peguemos os recursos oriundos das sombras, quaisquer que sejam eles, e tenhamos a lucidez de arrependermos-nos, aprendermos, nos reconciliarmos, inclusive reparando os erros cometidos pela vida, ao longo das vidas, e passando imediatamente a bem utilizar esses recursos. Esse é o estímulo a que somos chamados todos nós hoje, em nome do que aproveitamos a lição e estimulamos a nós mesmos, aqui reunidos, ao vivo, aqueles que se reunirem conosco já como gravação, também estendendo isso a todos aqueles que estão nos nossos corações e nos nossos pensamentos, seja como amigos, seja como inimigos, porque tudo que nos melhora, tudo que nos ilumina, pelas conexões dos nossos pensamentos e sentimentos, é conectado com aqueles que estão ligados ao nosso pensamento e ao nosso coração, pela amizade ou pela inimizade. Sirvamos a amigos e inimigos, transbordando a lição da mudança, da regeneração, pela boa utilização de todos os recursos que vierem à nossa mão.
combatamos toda a inércia, toda a acomodação, toda a vergonha, toda a culpa paralisante, para ativamente bem utilizarmos os recursos da sombra, agora todos a serviço da luz. Nesse renascimento, contemos com a nossa amiga Maria de Nazaré, parteira dos homens novos, das mulheres novas, dos seres novos nessa transição planetária, saudando-a e dizendo com todo o nosso coração, com todo o nosso ser: Ave Maria, tu és cheia de graça, o próprio amor é convosco. Bendita sois vós entre mulheres e homens, brancos e negros, ricos e pobres. Bendito é o fruto do vosso ventre, o fruto de vossa vida, o fruto de vosso coração, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe do amor, esteja conosco, segura nossas mãos, apoia-nos agora, na hora do nosso aprendizado, na hora da nossa mudança, na hora do nosso ponto de mutação que fará com que nós coloquemos a serviço da luz tudo que até agora temos colocado a serviço do egoísmo e das sombras. Agora, na hora da nossa morte, do homem velho, para o renascimento do homem novo. Que assim seja, Mãe Maria, que assim seja nossos anjos de guarda, também nossos parteiros. Que assim seja, missionários de Jesus, que assim seja o nosso mestre e maior médico do mundo. Estejam conosco, apoiem-nos, elucidem-nos e encorajem-nos para essa transformação, para essa transição individual e nessa transição planetária. Que assim seja para todos nós. Muito obrigado a todos os amigos, Denise Morini, Regina Frutuoso, Sandra Mandira, todos os nossos amigos, Inês Panucci, Edson Cambaúva, Adriana Ribeiro, Anne Lix, Adriana Ribeiro, é muito bom estarmos juntos. Uma mão lava a outra, uma faca se afia na outra, e tenhamos todos nós a certeza de que esse exercício será bom para todos que a ele se entregarem com convicção, com verdade, não apenas como uma distração de final de tarde, mas como uma reprogramação anterior que só se efetiva na prática. Oração, ação. Para vocês, para mim, para todos aqueles que estiverem nos nossos corações e nos nossos pensamentos. Muito grato a Maria de Nazaré, a Jesus, aos missionários, aos nossos anjos de guarda. Muito obrigado a vocês, facas que ajudam a afiar a minha faca, amigos que são os melhores exercícios para o amor de Jesus. Até a próxima. Amanhã, domingo, 17h30, não esqueçam. Grande abraço e até lá.